Muito bem. Gostaria de manifestar a todos a minha alegria de recebê-los neste evento realizado pelo IMB, Instituto dos Magistrados do Brasil, e hoje versando sobre um tema que tem preocupado os magistrados, preocupado os advogados, preocupado promotores, defensores, toda a comunidade jurídica está preocupada. Agora, há mais ou menos uma hora, eu dei uma entrevista para uma emissora de rádio aqui do Rio de Janeiro e havia um advogado lá. Aí o advogado, depois que eu expus, eu disse, olha, não adianta o que a gente gosta ou o que a gente não gosta. O fato é que as circunstâncias nos levam a tomar caminhos que, às vezes, contrariam a nossa opinião pessoal. Ele era um advogado criminalista e disse que se opunha radicalmente a qualquer realização de atos no âmbito da justiça criminal pela forma virtual. Eu falei, tudo bem, mas nós estamos em pandemia, nós estamos vivendo o período do isolamento, que muitos querem, muitos não querem, muitos acham que é uma gripezinha, mas muitos acham que realmente é uma pandemia que veio para ceifar muitas vidas, de modo que nós ficamos numa encruzilhada. Se nós voltamos a trabalhar a todo vapor, com todos presentes e correndo os riscos que as instituições médicas, que as organizações estão prescrevendo como capazes de causar grandes danos, inclusive morte, ou se nós vamos enfrentá-la e vamos correr os riscos. E de modo que nós vamos voltar daqui a pouco para o novo normal. E esse novo normal é a expressão que tem sido usada no sentido de que o mundo não será mais o mesmo. E citei como exemplo meu gabinete, que eu havia pedido, até quase implorado, aos meus assessores há mais de ano, né, que eles ficassem em casa. Não podem fazer tudo em casa. Ninguém nunca quis. E agora foram obrigados a ficar. E eu acho que agora não quererão voltar mais. A maioria vai querer ficar em casa. E, por um lado, isso pode atrapalhar a vida dos advogados, que se acostumaram a estar com os juízes sempre que quiserem, com os desembargadores, né? E, por outro lado, também vai ser bom para o tribunal e, por outro lado, vai trazer economia, eu acho que de grandes quantias, né? Não é possível que o tribunal vai economizar muito, não tenho dúvida. Mas, então, para falar sobre esse tema tão tormentoso a todos nós, estão presentes 3 pessoas que vivenciam o direito, vivenciam o processo diariamente, né? Desembargador Najib Slaib Filho, desembargadora Regina Passos e o doutor Fábio, né? Todos 3 dispensam a apresentação, de modo que eu só poderia dizer que o primeiro é professor, a segunda é professora, o terceiro é mestre e doutorando na UERJ, de modo que as qualificações dos 3 acadêmicas, além das qualificações profissionais, os recomendam a essa live que nós estamos fazendo neste momento. Mais uma vez, agradeço a todos que estão conosco, né? Amanhã teremos uma outra sobre o compartilhamento da justiça, né? Nós vemos que, aos poucos, algumas tarefas que antes eram expressivamente e redundantemente e fechadamente praticadas no Poder Judiciário, hoje estão sendo levadas para outros ambientes. Nos referimos, por exemplo, ao uso capião, que breve será julgado em grande parte nos próprios cartórios, ao divórcio, né, a antiga separação judicial, ao inventário, que também já pode ser feito em cartório, e amanhã nós estaremos conversando sobre isso, tendo como conferencista a doutora Fernanda Leitão. Então, todos estão convidados a estarem conosco amanhã, e vocês que nos estão acompanhando estão, desde já, também convidados. Vou dar a palavra ao desembargador Najib, querido colega de longo tempo, né? Pelo menos aí 32 anos, né? 32 anos que nós nos toleramos, não, nos suportamos, é melhor, né? Não, porque suportar, sabe o que é, Najib? É dar suporte.
você tem me dado tanto suporte, me ajudado tanto na vida que eu fico feliz, não é no sentido de no outro que às vezes a gente pensa. Mas um prazer muito grande recebê-lo, Najib. Por favor, está com a palavra para a sua exposição. Muito obrigado, presidente Fábio. É uma oportunidade excelente de rever, né, nessa época de pandemia, em que nós estamos todos sob prisão domiciliar, né, sem aquela mordaça, aquele troço no pé. De qualquer maneira, rever a Regina, rever o Fábio, rever tantos colegas, o Rogério, que está nos assistindo, e tantos outros, é um prazer. E é um momento também que o presidente já tinha concordado que, logo no início, fizéssemos uma pequena homenagem ao nosso diretor cultural, desembargador Silvio Capanema de Souza. Então, eu faço uma gentileza, eu vou colocar para ser compartilhado, né? O André, que é o nosso organizador, pode compartilhar, é um trecho da sessão da Sexta Câmara, em que houve homenagem ao desembargador Silvio Capanema. Vou colocar agora. Senhor presidente, eu queria dizer que, em relação à homenagem, já de antemão, nós já manifestamos a nossa adesão incondicional. Faça-se nossa também essa homenagem que o desembargador Najib agora vai expor para nós. Ao desembargador Silvio Capanema, que há 20 anos atrás, como o senhor, foram meus professores na faculdade, há 22 anos atrás. Então, eu queria render minhas homenagens e pedir desculpa por atrapalhar um pouco. Uma boa tarde a todos. Aproveitar um minuto. Aproveitando a sua presença, a desembargadora Tereza ia fazer uma manifestação, não é isso? Quem quer fazer uma manifestação para a gente comunicar à presidência? Desembargadora Tereza. De fato, doutora Mariana, obrigado pela lembrança. Nós íamos começar a sessão homenageando o desembargador Capanema, que também foi meu professor. Aliás, eu trabalhei com ele no Patrimônio da União, eu só tinha 20 anos, eu não era nem formada ainda. E eu confesso que eu invadi a sala dele, que ele era vice-diretor do Patrimônio da União, perguntando a ele, olha, não entendi aquilo que você falou ontem no CEPAD. E ele ria, sentava comigo, parava de trabalhar e me ensinava tudo de novo. Mas se eu estou aqui, eu tenho muito a dever ao doutor Silvio Capanema, e ele, graças a Deus, nos deixou de legado 3 filhos, 3 magistrados honrados, trabalhadores, competentes, a Márcia, a Flávia e o João, e nós vamos sentir um pouco menos de falta dele, convivendo com os meninos. Desculpa, Excelência. Isso. A desembargadora Inês, a desembargadora Cláudia, concordam com essa homenagem e se oficia a presidência? Presidente, eu também fui aluna do desembargador Capanema, do CEPAD, e a gente realmente, ele era uma pessoa, um mestre brilhante, uma pessoa que realmente marcou, eu acho que a vida de todos os alunos. Eu acompanho a homenagem da desembargadora Cláudia. Eu também acompanho a homenagem da desembargadora Tereza, ressaltando que eu fui aluna dele na UERJ de Direito Internacional Privada. Incrível. Ele era um mestre de todas as matérias. E no CEPAD também fui aluna dele de Direito Civil. Então, queria acompanhar aí a bela homenagem. Tá, certamente, pela ordem dos advogados, a doutora Mariana também está de acordo com essa homenagem. Vamos fazê-la constar. Como se manifesta o procurador doutor Marcelo Dalton Leite sobre a homenagem ao desembargador Silvio Capanema de Souza? Senhor presidente, eu queria registrar também meu apreço pelo falecido doutor Silvio, amigo de meu pai de longa data também, e de quem eu era admirador pela capacidade de conhecimento que ele tinha. Tive o privilégio de ser ex-adverso dele quando eu iniciei minha carreira de advogado, e registro aqui também uma saudade e acompanho a todos. Muito obrigado pela oportunidade de registrar minha manifestação. Tá. Todo mundo está falando.
Eu só vou narrar rapidamente que o Silvio Capanema era advogado quando eu era juiz da 23ª Vara Civil e tinha saído da Constituição, e eu nomeava advogados para defender os réus que não contestavam. Geralmente, sempre réu preso, réu civil, que não contestava. Eu nomeava somente grandes advogados, né? O Celso Fontinelli, Silvio Capanema, eram os grandes advogados, e todos cumpriam meritoriamente. E um deles nomeei o Silvio Capanema, e era uma ação de reintegração de posse, que não sei o quê. O Capanema já era um grande advogado, famoso advogado, não sei como ele cumpriu a sua missão, foi lá entrevistar a senhora que estava lá, e que não tinha contestado, e ele fez tudo, não conseguiu para mantê-la, mas ele conseguiu até transferi-la para um outro local. Então, a nossa homenagem de todos a Silvio Capanema. A senhora secretária providencia o expediente à família. Muito obrigado. A homenagem foi muito bonita. A gente estava todo mundo emocionado, né? Bom, o importante é o julgamento por videoconferência. E o presidente, Fábio Dutra, escolheu essa expressão porque abrange não só a segunda instância, como a primeira instância. E em decorrência da pandemia, o nosso tribunal ficou sem grandes alternativas a não ser realizar essas audiências e sessões dos órgãos coletivos através da videoconferência. É interessante observar, eu vi uma estatística dizendo que dos 8 bilhões de pessoas que nós temos no planeta Terra, aproximadamente 1/4, 2 bilhões, usam os sistemas digitais para se reunir. Aqui no Brasil é muito comum o Facebook, o WhatsApp, e esses grandes sistemas, tipo de estar usando o Zoom, o Cisco, o Webex, o Skype, eles admitem muitas vezes até milhares de pessoas para fazer a reunião. Agora, todos esses sistemas são basicamente a mesma coisa. Eles têm, primeiro, uma pessoa que os organiza. Quem é o nosso organizador? O nosso organizador, nesse evento do IMB, é o secretário, o André, que organizou o evento. E dentro do evento, ele divide entre participantes, aqueles que têm direito a voz e vídeo, e os outros que são convidados. E é um pouco complicado fazer isso, porque o processo judicial ele é integrado por gente interna e gente externa. Ou seja, é fácil colocar o juiz e o promotor, que é interno, para fazer a audiência. Mas nós temos que colocar também os advogados, o defensor público, os advogados públicos. E, muitas vezes, nós temos que colocar terceiros, até tipo de testemunha, para ser ouvido dentro desse procedimento. Basicamente, a lei não cria distinção. A lei fala, depois eu vou mostrar, eu vou partilhar também, desde o Código de Processo Civil de 2015, fala que o advogado que não pertence à comarca do tribunal pode assistir às audiências do tribunal, sessões do tribunal, através de videoconferência. É o texto do Código de Processo. Há uns 5, 6 anos atrás, em Chapecó, eu tive a oportunidade de ver o que fazia o Tribunal Regional Federal. Né? Lá no fórum, fizeram uma sala e uma tela grande e um microfone, uma bancada, e apareceu, na hora da sessão, o presidente da turma, do TRF4, anunciando os processos. O secretário foi caminhando a sessão. Chegou um determinado momento, processo do número tal, não sei de quê, de Chapecó, não sei, quem fale? O advogado
estava sentado levantou, parou. Sim, pelo apelante, pelo pelado, e foi desenvolvendo todo o tempo. Para nós agora, nós temos algumas questões que se tornam muito prementes, que eu devo falar, né, com uma rapidez suficiente, porque são questões práticas. Quais são essas questões práticas? Espero que... Lá vou eu outra vez para partilhar o share. Ótimo. Vamos partilhar. Lá na minha Câmara, na Sexta Câmara, a nossa organizadora oficial é a desembargadora Tereza, né? E nós começamos a discutir como íamos fazer todas essas questões. E consideramos que o mais importante de tudo era, do ponto de vista jurídico, adotar uma certidão de intimação dos advogados. Por quê? Porque, do ponto de vista normativo, eu e todos os outros consideramos que não precisamos de lei para autorizar o presidente de Câmara ou o juiz para fazer a videoconferência. Por acaso está no Código de Processo Civil, por acaso está no Conselho Nacional de Justiça, aqueles atos da pandemia, também no ato normativo da presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o desembargador Cláudio. Agora, não precisava, porque o juiz, ele como agente político, ele automaticamente tem os poderes administrativos. E esses poderes administrativos, todo mundo lembra, poder de organização, poder de polícia e todos os outros. Então, qual é o nosso cuidado? Claro que nós pegamos com o setor da tecnologia um funcionário, aliás, muito bom, né? O Pedro Ponce, para ser o nosso organizador e para a gente aprender o serviço com ele. Agora, a secretaria, ela se vê forçada a fazer, logo de início, uma certidão. E nessa certidão, nós achamos conveniente começar assim: certifico, a secretária da Câmara, certifico que o presidente foi incluído em sessão de julgamento presencial por videoconferência, nos termos dispostos no artigo 12 do Ato Normativo 13, de 22 de abril de 2020, consolidado com as alterações do Ato Normativo 14 de maio de 2020, da Presidente do Tribunal de Justiça e do artigo 937, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. Aí transcrevi o artigo 937. É permitido o advogado, com domicílio profissional, em cidade aberta, para nós, para todos, daquela onde está sediado o tribunal, realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de som, imagem, em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior. Então, o advogado tem que fazer nos autos um requerimento declarando que ele pretende usar a palavra. E tem que, como o processo nosso todo é digital, esse requerimento dele tem que fazer até meia-noite do dia anterior, porque é o que está dito no artigo 937. Na sessão presidencial comum, o advogado tem lá, segundo o nosso regimento interno, ele anota o nome dele na ficha para falar. Como nós não temos ficha para falar, que a sessão por videoconferência, ele faz esse sistema. A gente coloca lá a data do edital da sessão, da EJE, data tal. Aí colocamos. A videoconferência será realizada através da plataforma Cisco Webex, podendo a sessão ser acessada pelo link, aquele número que ela vai colocar lá na certidão. E também falaram que é necessário colocar para os advogados o seguinte: os advogados poderão acessar o manual de instruções para o uso da plataforma Cisco Webex no endereço eletrônico até o endereço da corregedoria, plataforma e tal. Diz que esse manual é muito bom. Quem disse isso foi o advogado, professor Walter Capanema, né, que ele, inclusive, é da OAB Digital. E mais embaixo,
O advogado que pretender sustentação oral nos termos do disposto, o advogado que pretender sustentação oral nos termos do disposto do artigo 937, parágrafo 4 do Código de Processo Civil, deverá peticionar nos autos até o dia anterior ao da sessão de julgamento, informando o nome completo, o AB, telefone de contato, e-mail de quem fará a sustentação oral. Ao começar a sustentação oral, para fim de registro, o advogado deverá exibir para a Câmara a sua carteira da OAB. Por quê? Como é que eu vou saber? Eu posso ver nos autos o nome do advogado, mas como é que a gente vai saber que aquele é o advogado? Então, ele tem que mostrar, nós colocamos lá, a sua carteira da OAB. A outra questão, também colocada, recomenda-se ao advogado que usar a palavra que esteja em ambiente iluminado, sem sons externos que possam dificultar a sua manifestação. Quando o cara fica escuro, a gente não consegue enxergar o cara, né? Está tudo no escuro. Exige-se também o uso de capa ou traje de passeio completo. Por quê? Lá na seção real da minha Câmara Física, tem 2 capas para advogado, inclusive comprado pelo colega que veio do 5º Constitucional, Benedita Bicaí. E lá tem a capa, o advogado coloca. Aqui, o advogado raramente tem capa. Então, ele pode usar traje de passeio completo, compatível com o decoro de ato da justiça. Aí, logo a seguir, vem o e-mail da secretaria e vai estar. Na sessão, nós temos uma fase de teste. Algumas câmaras gostam de denominar fase secreta, mas eu sou velho, odeio essa parte de fase secreta. Eu gosto de falar fase de teste. Por quê? Aqui, o André, nosso organizador, mandou entrar com 15 minutos de antecedência, mas lá nós achamos mais conveniente entrar com 45 minutos antes da abertura da sessão oficial, ficando aberto o sistema para que todos os participantes possam testar o equipamento. Depois, na frente, eu vou mostrar outro incidente. É o seguinte, se você deixar para entrar na hora, nada garante que você consiga entrar na hora. Eu, como juiz, tá bom, se eu não aparecer, eu não voto. Mas se o advogado, o promotor, o procurador não entrar, ele fica prejudicado. Então, é sempre bom ele entrar antes para fazer o testar. Eu lembro que esses equipamentos admitem, inclusive, esses aplicativos, o acompanhamento através do próprio celular, do smartphone. Aí, colocamos o seguinte, se o primeiro organizador não conseguir abrir a reunião, por motivos intransponíveis, quais motivos? Faltou o Wi-Fi, não funciona coisa alguma, aconteceu não sei o quê, o segundo organizador o substituirá e, sucessivamente, o terceiro organizador. Aí um colega, e se nem o terceiro organizador conseguir? Então tem que demitir, inclusive, o presidente da Câmara, porque aí não é possível. Ter ciência da senha do site para abrir o teste. Vocês aqui têm uma senha, então tem que ter ciência. Incumbe ao organizador, que não é técnico, um colega falou, o Najib podia ser o organizador. Só que eu, por enquanto, nessa página, eu sou neófito, não tenho coragem, porque o organizador tem que acompanhar muita coisa, inclusive quem entra, quem fala, essa coisa toda. E o próprio presidente da sessão já tem outras atribuições. Então, incumbe ao organizador distribuir as funções aos participantes, habilitando os membros do órgão colegiado, ou representando o Ministério Público, a secretário e o subsecretário. E, em cada julgamento, os representantes judiciais das partes. Ok? Se ninguém está falando nada, presidente, eu vou continuar. A sessão oficial será aberta, é muito importante, iniciando-se a gravação. Porque eu sou juiz já há algum tempo, odeio aquelas malditas atas de audiência, né? O desembargador Fábio também odeia, aí a gente fica, bota a palavra, bota aqui. Ora, tudo é gravado, nós não temos de fazer ata. Não precisamos mais fazer ata. Só isso eu já gostei. Claro, lógico,
em se tratando de um julgamento por sigilo, segredo de justiça, a gravação tem que ficar separada. Agora, o geral, julgamento público, fica lá tudo no bolo. O presidente abrirá a sessão. Aí eu achei conveniente, em vez de eu ficar lendo no papel, né, eu transferi um monte de função para a secretária. Então, conselho de um velho presidente para os presidentes de órgãos seletivos e para o eletivo coletivo, e também para os juízes, doutor Fábio. O presidente abre a sessão, passa para a secretária ou escrivão, declara a presença dos membros do órgão colegiado, do representante do Ministério Público e da secretaria, data da publicação do edital no Diário Oficial. Para que isso? Justamente para ficar como registro lá na gravação. Incumbe ao organizador verificar se o nome do participante permite a sua identificação suficiente. Quando todos nós entramos aí no Zoom, estava lá perguntando o nome, né? Eu coloquei Najib e tal. Agora, você veja, é necessário, nós vamos fazer uma reunião de análise crítica, vamos começar a discutir, para colocar desembargador Najib, desembargadora Tereza, desembargador tal, secretária fulano, procurador de justiça Beltrano, na hora que você entra para fazer identificação. Nós não temos jeito de colocar para cada um o título. Então, na hora de fazer a identificação no início, né? Então, aqui eu estou vendo Fábio Soares, Fábio Dutra. Então, se ele, Fábio Dutra, fizer, então tem que colocar presidente Fábio Dutra. Fábio Soares, debatedor, juiz Fábio Soares, tá certo? Para colocar o título. Cabe ao organizador atribuir som e imagem aos participantes da sessão de julgamento, bem como caçá-los, seguindo a ordem de presidência. Por quê? Porque se tiver microfone aberto, dá cacofonia, microfonia, sei lá, e está sempre um tumulto. Então, quem um fala, todo mundo apaga o som. Com referência à mídia, a parecer, a visão, né, é bom deixar quem está falando aparecer. Né? Agora, se é o órgão colegiado, na hora que o advogado está falando, todo juiz tem que estar ouvindo, aquela coisa toda. Mas se não é isso, só fica quem aparece, só quem fala deve aparecer. Se o participante pedir para compartilhar documento, é isso, como eu pedi agora, o organizador passará para ele a função temporária de apresentador para que assim possa fazê-lo. Se o advogado resolver mostrar um documento, o que eu posso fazer? Então, tem que ele ter esse direito. A seguir, serão julgados os demais feitos na ordem da pauta. Primeiro, da preferência, claro, a seguir os demais feitos. No encerramento da sessão, após a declaração do presidente, cessará a gravação. Ou seja, quando o presidente declara está encerrada a sessão, cessa a gravação. Nós também estamos preocupados para providenciar algumas mudanças. Tanto a Secretaria da Sexta Câmara, como o gabinete do desembargador Najib, estão no ISO. O que é o ISO? É um padrão internacional de qualidade. E o único órgão coletivo de tribunais que está no ISO é o ministro Lewandowski. E eu acho que ele não tem os mesmos problemas que eu, infelizmente, tenho. Então, não tem como copiar dele, tem que fazer. Agora, uma coisa que nós estamos forçados a fazer é reunião de análise crítica. O que é a reunião de análise crítica? Ver o que aconteceu, ver o que pode melhorar, o que tem que ser retificado. Então, nas propostas que nós temos para a reunião de análise crítica, nós temos até agora o seguinte: essa reunião vai ser quarta ou quinta-feira, vai ser designada pela RAIS. O RAIS é o funcionário que exerce, é o responsável, né, da administração para esse fim. Então, deve ser quinta-feira, se não me falha a memória, na minha Câmara. Então, o participante pode falar em tom de conversa normal, mas não inaudível, sem precisar entoar,
como se estivesse na tribuna comum. Eu, por exemplo, sou horrível nisso. Eu sou professor, eu sou juiz, tenho a mania, mesmo com o microfone, ficar falando alto. É muito chato, primeiro, que gasta a voz, segundo, para quem está ouvindo. Então, pode usar o tom normal. E o organizador chama atenção, está baixo e tal, o presidente faz a providência. A sustentação oral por videoconferência não está restrita aos advogados que atuam fora da comarca da capital, como está escrito no artigo 937, parágrafo 4 do CPC, elaborado em época que a sessão por videoconferência era a exceção. Hoje é a regra geral em decorrência da pandemia. Se a intimação citar o artigo 943, é necessário esclarecer. A Resolução 313 do CNJ, o nosso Tribunal Ato Normativo 20, também autoriza a sessão por videoconferência. E o juiz tem poderes administrativos para fazê-lo, ainda que não houvesse disposição nesse sentido. Cabe ao presidente resolver se o traje do participante está conforme o decoro da justiça, podendo, em cada caso, tomar as providências cabíveis, como ele faz na sessão presencial comum. Então, uma questão, o advogado apareceu lá sem gravata. Deixa falar ou não deixa falar? Apareceu de blusão. Eu sou um juiz adora resolver no caso concreto, eu acho que o presidente e o juiz têm que resolver em cada caso. É ou não é? Tá certo? Porque não tem como fazer uma regra geral. O que fazer em caso de interrupção da conexão, com referência a qualquer participante, inclusive advogado? O presidente resolve. Pode suspender e adiar para a sessão seguinte? Basta o fato da interrupção para autorizar a suspensão ou adiamento, a sessão está gravada. Então, o advogado está falando, caiu a ligação. E aí, como é que faz? Ele não posso exigir dele a inversão do ônus da prova, né? Ele pode achar que sentiu mal, sentiu não sei o quê. Quando eu comecei a advogar, há pouco tempo atrás, eu tinha essa mania terrível de me sentir mal, né? O júri, por exemplo, a Regina adora júri. Então, o advogado no júri o promotor tem que estar em estado de júri. É horrível, porque dá um desgaste. Agora, em compensação, e se acontecer não conseguir falar? Outro, colocar o título no nome do participante. No Webex, basta crescer ao nome ao fazer a inscrição. Desembargador fulano, advogado fulano, procurador de justiça, tal. Como distinguir a preferência do advogado para que ele seja julgado primeiro ou para ele se manifestar? Todo mundo pede preferência. Agora, o advogado tem o direito de chegar, não quero falar. Aí alguém vai falar, isso é horrível. É horrível na sessão comum, é horrível na sessão por videoconferência. Nós começamos lá, inclusive a Tereza insiste, para a gente começar com um número pequeno claro, que a gente coloca na sessão por videoconferência só aqueles que o advogado pode falar. Processos que não pode falar, vai para a sessão virtual, aquela que a gente já fazia comumente. Processo que o advogado não fala, vai para a sessão virtual. Embargo de declaração, está na sessão virtual. A apelação, pode o advogado falar. 942, então vai para a sessão por videoconferência. Agora, a gente coloca na 4, 5, tal, mas a gente não tem ideia de quanto tempo vai durar. Eu não tenho a resistência física do nosso querido presidente do IMB, desembargador Fábio Dutra, que corre geralmente todo dia 20 quilômetros para lá e para cá. Eu, por exemplo, com 3 horas de sessão, já estou batendo pino. Tá certo? Então, é bom evitar porque o nosso trabalho é intelectual. Nós temos que pensar o tempo todo. Pensar, Deus, graças a Deus, cansa. Né? Então, nunca coloque muito. Eu, como juiz, eu tenho sempre a prerrogativa de dizer os outros processos estão adiados. Bom, então, é um direito que eu tenho, né, nesse caso concreto, ou então no órgão coletivo,
passar para o juiz imediatamente seguinte na antiguidade. Isso até o nosso André, antes de abrir a sessão, devemos dar 15 minutos para os advogados se apresentarem e testarem a sua conexão. Muitos advogados vão com o celular. A primeira vez que o advogado estava usando o celular, eu levei um susto. Que ele fez assim, né? Fazia, meu Deus do céu, mas ele estava fazendo assim para encostar no celular. Então, eu achava, vamos começar a discutir, espero que os outros colegas concordem, que antes de abrir a sessão, a gente devia dar uns 10, 15 minutos só para os advogados se apresentarem e testarem a sua conexão. 9. Como utilizar o chat para a comunicação dos advogados com a secretaria? O chat, todos os programas têm, é que a gente pode ficar trocando informação, digitando. Então, como utilizar esse chat para a comunicação dos advogados com a secretaria? É necessário colocar aviso na intimação e ficar um membro da secretaria só para esse fim? O chat também é gravado? Eu acho que sim. Então, tem que estudar o chat. Em todas as sessões, teremos necessariamente o organizador, o secretário, o subsecretário. Qual a função dos integrantes da secretaria? Eu acho que tem que colocar sempre as funções dele e, principalmente, revezar o pessoal do cartório, da secretaria, para que todos conheçam o procedimento. Não é uma questão, muitos colegas, isso é problema da DGTEC, que é o nosso órgão da tecnologia de informação. Isso é problema do presidente. Não. Todo mundo tem que saber mexer nisso. E eu garanto, conforme as coisas estão andando, né, estão sendo, inclusive o órgão especial já tem sessão por videoconferência designada, a sessão civil já tem sessão por videoconferência já designada. Eu acredito, quando chegar em setembro, nós já podemos dar aula sobre organização de sessão por videoconferência. Tá? Em setembro, os mais retardados, como eu. Agora, os normais, em julho ou agosto, já poderão fazer. Outra coisa que eu gosto, não sei se dá, é lançar a notícia do julgamento de imediato no sistema eletrônico. Então, o Fábio manda lançar PJE, né? O dele vai ser, daqui a pouco vai ser PJE, ou no DCP, se ainda tiver, e o desembargador manda lançar no EJUD, por exemplo. Então, provido o recurso no sistema. Então, lá na minha Câmara, eu gosto que tenha um funcionário para fazer esse lançamento, porque o advogado sempre quer saber o resultado, e é bom. Claro que o acórdão vai aparecer no dia seguinte, né? Se eu tivesse um jeito de lançar o acórdão da memória, a gente até faria. Mas não tem, sempre tem alguma alteração, tem que corrigir. A gravação da sessão deve ser imediatamente posta à disposição no site da Câmara. Não tem o site da Câmara, do juízo, a gente coloca, tem sessão, as resoluções, daquela coisa toda, então também devia colocar ali, porque a gravação da sessão é a ata. Eu duvido que algum dos nossos colegas tenha um dia lido uma ata integralmente. Não é? Ninguém consegue ler. Quando era a ata impressa, era uma faroca dessa grossura, eu só procurava onde é que assina e assinava. Não é? Então, ninguém pode checar, mas, de qualquer maneira, é isso. Então, presidente Fábio Dutra, eu espero que eu tenha atingido o que for necessário, e eu agora fico sob o severo escrutínio, censura da desembargadora Regina, do juiz Fábio Costa. Muito bem. Então, com a palavra, a doutora Regina Lúcia Passos, vice-presidente do IMB, querida colega magistrada do Estado do Rio de Janeiro. Bem, então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu já começo dizendo que está sendo um grande aprendizado para mim. Eu sou desembargadora perante a 21ª Câmara Civil e ainda não tivemos a oportunidade de realizar nenhuma sessão por videoconferência. Então, hoje eu estou aprendendo muito com o meu sempre querido mestre Najib Slime. Muito bem.
O que eu queria apontar aqui, o papel do debatedor, eu às vezes penso que é justamente fazer certos contrapontos, né? Eu fiquei pensando sobre isso, sobre videoconferência, eu já declinei aqui que eu não tive ainda essa experiência, mas não é difícil imaginar, né, como ela pode acontecer, e eu sei que vários colegas estão realizando as suas sessões e tem notícias de muito sucesso nessas realizações. Muito bem. Eu fiquei pensando, por que videoconferência? Por que sessão não presencial? Nós estamos aqui, nós não estamos presentes? Todos aqui, nós? Estamos presentes, só que nós estamos presentes de uma outra maneira que nós normalmente estamos junto aos nossos ofícios, né? Aos nossos órgãos de competência e atribuição. Só estamos remotamente presentes. Isso, obviamente, nos traz uma série de dificuldades, né? Principalmente pela falta do contato, do vis-a-vis, né? Eu estava lendo recentemente um estudo de um neurocientista que, em primeiro lugar, ele faz uma avaliação, assim, a grosso modo, ele diz o seguinte: toda a humanidade está passando por um luto social. Por quê? Porque a humanidade se ressente de um modus vivente, né? Que acabou, que passou. Alguma coisa ficou, e talvez não seja, eu acredito que não vai ser mesmo igual doravante. Então, nós todos estamos, não naquele espírito do júri, né? Mas num espírito de luto social. E a gente não está burilando bem esse luto social. Nós estamos vendo aí inúmeros exemplos de dicotomias desnecessárias, de polêmicas, de polarizações enormes, frente a questões que nós não deveríamos, pelo menos nesse momento histórico que nós estamos passando, vivenciar dessa forma, né? Precisaríamos de mais união, ao invés de confronto. Não perceber. Muito bem. E esse neurocientista também, ele fala uma coisa muito interessante que a gente às vezes não para pensar. Nós, seres humanos, desde o lado do Homo sapiens, talvez até antes dele, estamos acostumados aqui, nosso cérebro, a visualizar uma face humana em 3D, em 4D. E nós estamos visualizando o que hoje? Pessoas mascaradas. O meu telefone aqui toda hora, às vezes eu tenho que sair, ele não reconhece a minha face. Eu tive que mudar novamente para usar o teclado. Então, nós estamos forçando o nosso cérebro, viu, senhor presidente? Demasiadamente, num momento muito rápido. Todos nós. Então, é um estresse coletivo também, total. E os nossos serviços, né? Como é que a gente pode se comportar diante das nossas tarefas, principalmente essas aqui, as profissionais essenciais, a justiça? Bem, aí fica essa grande questão. E então eu quero logo de início parabenizar o nosso Tribunal de Justiça, porque é uma coisa que precisa ser dita, o grandioso esforço de toda a administração, de todos os segmentos e todas as pessoas envolvidas, para que hoje nós estejamos aqui discutindo um meio, né? Não é um meio ideal, talvez, mas um meio de continuar propiciando, né, essa prestação jurisdicional. Muito bem. Então, e o nosso presidente, o desembargador Cláudio Mello, ele fez uma colocação que eu achei muito interessante e eu acho que vale a pena, se Vossa Excelência me permitir, eu vou ler 2 frases. Ele diz o seguinte: eu ouso dizer que nesse caso específico nós não teremos a volta da normalidade, entre aspas, ou seja, aquilo já morreu, a gente tem que se conformar com isso. Alguma coisa morreu lá atrás. O passo dado não se permite retrocesso. Esse momento definiu uma nova normalidade para os serviços judiciais, uma nova realidade.
E é justamente isso, né? É o teletrabalho, as audiências virtuais foram incorporadas, serão incorporadas e são bem-vindas. Logicamente que elas precisam ser melhor buriladas, melhor equacionadas e, principalmente, propiciar acessibilidade. Isso, para mim, é uma coisa muito importante, é a razão de muito do meu trabalho, inclusive na parte acadêmica, que eu prezo muito essas questões que envolvem pessoas com deficiência. E hoje nós nos verificamos aqui todos iguais, todos estamos com essa deficiência. A deficiência não está em nós, está sendo imposta a nós, como é imposta a todas essas pessoas que têm, né? Ou que têm alguma dificuldade visual, auditiva, enfim. E, nesse caso, fazendo essas premissas, né, eu quero dizer, primeiro, nada substitui a presença atuante, presença in loco. Primeiro ponto. Nada, 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 nada. Então, qualquer instrumento que a gente fosse utilizar aqui é um arremedo, né? É alguma coisa para tentar sanear. E esse método da videoconferência, como o desembargador falou, é a regra atual, é o que nós temos para hoje. O que nós temos para hoje. E temos o que há de melhor. O tribunal tem gasto muito, enfim, todos os tribunais, todo o sistema de justiça está se esforçando, né? Desembargador Najib e Vossa Excelência também está de parabéns, porque é um dos organizadores. E, nesse caso, nós devemos entender esse processo como uma janela. É uma janela pequena, mas é uma janela de oportunidades. Talvez, mesmo não sendo o ideal, talvez a gente consiga aí tirar um ressignificado desse momento de pandemia e desse nosso novo trabalho, desse nosso exercício de trabalho. Então, eu entendo que é uma oportunidade, nós devemos nos esforçar, né? E sempre lembrar também da acessibilidade, como eu falei antes, porque nós estamos sentindo na pele agora o que as pessoas com deficiência sentem no dia a dia. Nós temos aqui pessoas, eu tenho uma grande amiga advogada, doutora Débora Prates, que ela não se cansa, ela faz requerimentos. O processo eletrônico, ele já é discriminatório, de certa forma, porque ele não permite a acessibilidade. Às vezes, minimamente, ele não permite. Então, que essa nova janela, ela permita acessibilidade para as pessoas que já têm um problema, né, com a deficiência, e para nós também, que temos agora uma limitação temporária. E há quem tenha realmente muita dificuldade para lidar com esse sistema novo, são muitas novidades. Nosso cérebro, às vezes, ele não aquilata aquela realidade, ele nega, é naturalíssimo. Tá? Em primeiro lugar, também, todo mundo devia tratar um pouco isso, seja com psicologia, seja com o seu conhecimento religioso, as suas crenças, porque não dá para ser somente objetivo. Nós não estamos aqui como máquinas, somos seres humanos. Desembargador Najib, né, com toda a sua excelência e esse jeito dele, bem-humorado, ele falou, eu não aguento, eu bato o pino. Nós temos colegas, por exemplo, que têm comentado que, apesar do esforço, estão se esforçando e de modo muito severo, eles ficarem lá 7 horas perante um computador, uma tela, é muito difícil. Então, quem está do lado de cá também é um ser humano, é um coração que bate, né? É uma pessoa que está na sua residência e que também divide com outras pessoas. Não raro, por exemplo, esses equipamentos são divididos entre as famílias.
eu saio daqui, aí entra outro aqui para trabalhar, um filho que precisa estudar, fazer uma prova online, e é assim que as pessoas estão fazendo seus arranjos. E eu vejo também, muito, da parte dos advogados, né, muitos têm muitas dificuldades, inclusive de ordem material. Não tem o equipamento certo, a internet adequada, que comporte ficar tanto tempo, né, assistindo uma sessão. É diferente, Maganoia Gibe, quando o advogado chega lá, olha, eu pedi preferência, mas ele não sabe a hora que ele vai entrar o julgamento dele. Até ia fazer uma sugestão, eu vou fazer mais tarde aqui, quando eu chegar nesse tópico. Então, eu quero fazer esse destaque de que vários colegas já se manifestaram positivamente em relação ao processo, ao meio de audiências e sessões por videoconferência, ou que eu digo, né, presença remota, mas eles também destacam essas dificuldades que eu tenho, para mim, que deverão ser ultrapassadas, né? Tudo na base do diálogo, né? e da proatividade. Não adianta ficar só criticando, eu não quero, eu não vou, eu não posso. Má vontade não leva ninguém a lugar nenhum. Então, em relação à parte legislativa, o desembargador também bem elencou, é possível, é permitido pelo próprio CPC. O próprio CPC ele abriu essa oportunidade, agora em 2016, ao permitir que o advogado de outra comarca, por quê? Porque o processo, principalmente no colegiado, né, doutor Fábio, ele é uma construção coletiva. A razão de ser do colegiado, dizem, para quê? Qual é a razão de ser de um colegiado se, às vezes, o juiz ele é até um elemento mais destacado, mais competente até do que todos os outros que vão rever ou reexaminar esse processo? Porque entende-se que o colegiado, vários olhos sobre a mesma questão, né, se o processo é debate, eles poderão ver melhor, enxergar melhor. Então, esse colegiado reunido assim, com essa presença remota, mais reunido, ele tem que funcionar o quê? De maneira equilibrada, de maneira a que o debate das ideias se dê da sua forma mais aprofundada possível, né? E que seja transparente. Isso é fundamental. As pessoas tenham acesso, que possam participar desse debate. E hoje vê-se esse fenômeno da democratização das sustentações. Eu não sei se o desembargador Najib já percebeu que houve um aumento do número de advogados que se apresentam para fazer a sua sustentação. Isso é muito bom, por um aspecto é bom, mas por outro também já fica uma dificuldade técnica e objetiva. Por quê? Imagine uma sessão com 50 processos que comportem, eventualmente, a sustentação. Sempre imaginando que serão pelo menos duas partes, né, desembargador? Imaginem os senhores, se cada uma das partes desejar sustentar, que é o seu direito. Mas nessa sessão remota fica impossível praticamente. Primeiro, o tempo, eu acho que não deveria ser o mesmo tempo. Deveria ser diminuído o tempo para o advogado. Aquele advogado que eventualmente não possa fazer uma síntese num tempo menor, aí ele poderia, uma sugestão, fazer esse requerimento. Olha, o meu tempo não pode ser diminuído porque eu tenho aqui dificuldade se o processo é muito complexo. Naturalmente, esse processo ficaria para o final da sessão, porque aqueles advogados que podem
fazer as suas sustentações, mandarem seu recado, né? Em 2, 3, 5 minutos, ao meu ver, esses teriam a preferência, desembargador Najib. Por isso que seria importante mesmo essa prévia, uns 15 minutos ou meia hora, essa prévia. O senhor vai querer sustentar? Vou, sim, senhora. Quanto tempo o senhor vai levar? O senhor tem alguma síntese do seu tempo? Porque eu vejo os colegas também, presidentes, pedindo a consideração dos advogados e eles estão aquecendo unanimemente. Mas não deveria ser um pedido, né? Eu acho que deveria ser uma regra. Nós estamos aqui vivendo uma exceção, então, dentro dessa exceção, para que todos tenham essa oportunidade, que seja diminuído o prazo, sintético prazo, para aqueles que puderem, obviamente, e assim as sessões seriam mais ágeis, né? Não cansariam tanto, porque, vejam, nós, desembargadores, estamos aqui, tudo bem, está no nosso lar, eu estou aqui com meu copinho, a minha aguinha, mas eu botei uma coisa na porta para ninguém incomodar. Mas vai que cai a luz, como ele falou, cai a luz, cai o sistema da internet, isso é muito comum. Ou alguém precise, ou a gente mesmo precise, eu preciso ir ao toalete, ou eu preciso aqui pedir uma comida. Agora é tudo assim, você usa mesmo internet. Ainda mais aqueles que fazem uso do próprio celular, do smart. Então, a gente tem que ter essa consideração com o tempo do debate, sem comprometer o conteúdo, a natureza do debate, da complexidade do debate, dando a sua real importância, mas sintetizando mais as sessões. Seria essa uma questão muito importante. E pela essa transparência e essa acessibilidade, em nome disso tudo, desembargador Najib, também iremos sugerir o seguinte, como se fosse um placar aqui, eu não sei se teria condições, das pessoas irem assistindo e sabendo a ordem dos seus processos. O advogado não precisa ficar 3 horas ali olhando para a tela, esperando o processo dele, pode ser o último, pode ser o terceiro, pode estar prestes, então ele já teria uma objetividade. E também, se pudermos, colocar as nossas emendas, porque nós já trabalhamos assim, nós já trazemos o nosso voto pronto para o sistema de pré-voto. Então, os colegas já estão olhando o pré-voto desde que nós entramos na sessão. Então, nada mais justo também que a nossa ementa seja colocada para que aqueles que, porventura, tenham alguma dificuldade também, por exemplo, uma pessoa com deficiência auditiva, você não tem um tradutor, né? Não tem ninguém ali para desenvolver a tradução em Libras. Então, você também tem que expor a sua ementa, o seu julgamento, ao final, a sua certidão, nesse placar ou nessa formatação, que eu realmente não sei como pode ser, mas é essa forma cristalina e transparente de expor o que está sendo colocado. Ainda, em relação a essa pergunta, né, que o desembargador Najib fez, como estipular uma preferência? Vamos imaginar, desembargador Najib, que todos os participantes, os advogados, eles queiram se manifestar. Então, em tese, todos teriam a preferência, mas eu daria preferência pelo número ou pela data em que este voto, em que o desembargador relator pediu dia neste voto. Seria uma fórmula também de você prestigiar cronologicamente, né, a chegada de um processo mais antigo e que pode ser julgado mais cedo na ordem da pauta, né? Porque vai que acontece alguma coisa. Eu soube também que uma das câmaras nossas teve um problema após 7 horas e teve que adiar, não conseguiu concluir toda a sessão. Então, processo, às vezes, que já está mais antigo na secretaria, aguardando julgamento, ele, ao meu ver, deveria ter
prioridade, né? Não estaria confrontando com a lei de modo algum, só estaria justamente coligindo esses interesses todos, né? Eu achei excelente a ideia da Sexta Câmara de pedir ao advogado que exiba a sua carteira da OAB. Logicamente, aqui nós não somos tutores e nem fiscais, né? Não sabe, a pessoa pagou a OAB, não pagou a OAB, mas é lógico, a gente tem que ter minimamente uma segurança de quem está ali atrás. Nem todos os advogados nós conhecemos, não é? Pela fisionomia, enfim. E às vezes até conhecemos, não lembramos mais, né, desembargador? A gente fica meio desmemoriado às vezes. Então, achei excelente essa ideia, eu acho que deve ser replicada, né? Essa fase que o desembargador Najib chama de teste, eu acho também fundamental. O sala secreta, como eles queiram também nominar, não importa o nome, esse momento em que nós vamos elaborar, né? É um momento de conselho, nós chamamos de conselho. Entre nós, como nós vamos fazer a dinâmica da coisa, enfim. E também achei ótima a previsão em relação aos substitutos e quero fazer uma sugestão também. Vossa Excelência falou que os funcionários deveriam se revezar. Eu acho que mais do que isso, eu acho que nós devemos colocar mais funcionários atuando nesse auxílio ao presidente, porque o presidente fica muito onerado, ele já fica normalmente numa sessão presencial, e na sessão presencial remota, por videoconferência, ele fica mais ainda, né? E nós não podemos correr o risco, né? Como nós estamos vendo aí, de repente a doutora Vera não vai atender o senhor. Olha o microfone, doutora Vera, olha o microfone. Isso aqui não pode acontecer, né? Nós temos que nos aprimorar, né? E eu acho que, de todo modo, como eu falei no início, abriu-se essa janela de oportunidades. Nós somos seres inteligentes, temos boa vontade, né? Temos noção, temos capacidade, habilidade. E agora nós vamos ter uma coisa melhorada: generosidade, afeto, irmandade, porque estamos todos juntos. Essa pandemia atingiu a todos nós, nos igualou por inteiros. Então, eu quero parabenizar, né? Volto a parabenizar, e principalmente o meu presidente, Fábio Dutra, que tem tocado o nosso Instituto também de uma maneira excepcional, nos permitindo esses diálogos, esses aprimoramentos, né? Esses debates, esse engrandecimento das nossas funções e, sobretudo, poder estar aqui com vocês. Isso tudo me alegrou muito hoje. Eu estava aqui um pouco abatida, cansada e tudo mais, trabalhando, mas não tenho a mesma cor, né? Quando você olha assim, eu quero olhar vocês, eu não estou podendo pegar em vocês, dar um abraço no meu padrinho aqui, desembargador Najib, mas isso aqui foi muito bom. Eu quero agradecer a oportunidade e me desculpe por ter me alongado nas minhas considerações, tá bom? Que nada, Regina, você não se alongou, você foi precisa, você cumpriu o tempo, porque a gente dá o tempo, mas já deixa um tempo reserva, entendeu? Uma gordura, né? Uma gordurinha, exatamente. Tá bom? E a nossa sessão, essa sessão nossa agora, está sendo gravada. Vocês fizeram tantas sugestões que depois elas poderão ser incorporadas até mesmo ao nosso regimento, porque eu não sei como será o amanhã, mas tudo indica que nós vamos precisar de incorporar a nossa legislação interna e depois a legislação infraconstitucional também deve sofrer alterações para que nós nos adaptemos ao novo normal. Tá bom? Muito obrigado. Eu passo a palavra ao doutor Fábio Soares, que, como eu disse, é juiz de direito aqui no estado do Rio de Janeiro, é doutorando
pela UERJ, né, e é mestre já em Direito Processual. E, além de tudo, é membro do Instituto dos Magistrados do Brasil, para a nossa alegria. Com a palavra, doutor Fábio. O caro presidente, desembargador Fábio, agradeço muito o convite feito. Permiti encontrar aqui dois grandes magistrados do tribunal, desembargador Najib, meu professor desde o segundo período da faculdade, de quem fui monitor também, desembargadora Regina também, tem um carinho muito grande, uma admiração muito grande, desde a época que exercia a judicatura no Tribunal do Júri, também professora da UF. E eu não posso deixar de mandar um abraço grande também para o desembargador Roberto Guimarães, que está nos assistindo, já vi aqui pelo chat, antecedeu Vossa Excelência na presidência do Instituto. Lhe cumprimentar também, desembargador Fábio, pelo dinamismo na gestão do Instituto, com muitos eventos sendo realizados. Isso é um motivo de muito orgulho e muita alegria para nós. Depois do que o desembargador Najib falou, a desembargadora Regina também, fica muito difícil até falar alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Mas eu vou trazer um pouquinho da visão da primeira instância, nesse momento de realização de audiências por videoconferência. A desembargadora Najib lembrou muito bem da regulamentação já sobre a videoconferência existente anteriormente à pandemia. Eu queria destacar que aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, há alguns anos já aconteciam audiências por videoconferência com réus de altíssima periculosidade. Desde 2016, através de um ato conjunto, a Corregedoria da Presidência do Tribunal, os presos de alta periculosidade também passaram a poder contar com nos processos com presos de alta periculosidade, as audiências por videoconferência. E desde o Código de Processo Civil de 2015, com vigência em 2016, nós temos a previsão tanto de uma regra geral no parágrafo 2º do artigo 236, de realização de atos por videoconferência, como regras expressas e específicas de tomadas de depoimento pessoal, oitiva de testemunhas, acareação de testemunhas e sustentação oral nos tribunais por videoconferência. Então, nós já tínhamos no plano normativo a previsão da prática de atos utilizando a tecnologia de vídeo. O que acontece é que essa pandemia paralisou as atividades presenciais e nós precisamos, então, praticar com uma maior regularidade atos por videoconferência, pena de paralisação total do sistema de justiça. Isso em todas as áreas. Nós hoje temos, a partir da pandemia, diversos atos normativos, desde o CNJ até o âmbito dos tribunais, que possibilita a realização da videoconferência em praticamente todas as áreas, não só no plano civil, como também e no criminal, mas nós temos também na área de direito de família, na área do menor, diversas regulamentações para possibilitar a prática dessas audiências por videoconferência. Como eu atuo no Juizado Especial Civil há 15 anos já, integro também a 4ª Turma Recursal, estou lá momentaneamente, também no âmbito dos juizados nós passamos a praticar os atos por videoconferência. Eu já participei de 2 sessões da 4ª Turma Recursal por videoconferência, a última nós tivemos 50 processos na pauta, durou algumas horas para conseguir julgar todos os processos, mas foi uma experiência muito boa, os advogados inscritos conseguiram participar bem, fazer a sua sustentação oral, conseguimos debater os processos, conseguimos verificar e sanar as dúvidas no curso do julgamento, eventualmente num processo ou em outro. E nos juizados especiais também. Muitos colegas têm feito as audiências dos juizados especiais por videoconferência, mas aqui, no juizado, a gente precisa pensar, como a desembargadora Regina falou aqui, e uma preocupação que é nossa também, que ela colocou muito bem, que é a questão da acessibilidade. Nós temos uma peculiaridade muito grande nos juizados especiais, aliás, 2 peculiaridades. Uma é a possibilidade da parte demandar desassistida de advogado. E nós temos pessoas que não têm uma possibilidade muito grande de participação de audiências por videoconferência, uma série de fatores, ou pelo aspecto cultural em alguns casos, ou pelo aspecto até financeiro também, não tem computador disponível em casa, não tem uma forma de acessar com adequação o sistema.
E, por outro lado, nós temos também uma grande quantidade de advogados que atuam no sistema dos juizados e também têm certa dificuldade em acessar o sistema. Compartilham computadores com filhos que estão em aula remota, às vezes não tem computador disponível para fazer audiência. Eu me recordo que há uns 2 meses atrás, mais ou menos, quando começou a cogitação de audiências nos juizados por videoconferência, o presidente da OAB lá da região entrou em contato comigo para demonstrar uma preocupação que tinha sido exposta a ele em reunião com os advogados da região, porque no interior muitos advogados também precisam dos computadores disponíveis nas salas da OAB para exercer a sua função. E como as salas da OAB não estavam acessíveis, alguns não teriam acesso ao computador também para fazer as audiências. É claro que isso não pode inviabilizar a implementação das audiências por videoconferências, né? É um caminho iniciado e que não podemos retroceder. Esse é o novo normal, esse é o futuro. Nós só precisamos ficar atentos a essas situações para tentar conciliar, eventualmente, quando um advogado até peticionar, um determinado horário, tentar marcar um outro horário para que possa compatibilizar com o uso do computador na sua casa, mas isso a gente precisa ficar atento. A Lei 9.099, há pouco mais de 2 meses, se não me engano, dia 24 ou 26 de abril, ela foi alterada. Teve uma alteração na Lei dos Juizados Especiais, artigos 22 e 23, para possibilitar expressamente a realização de audiências de conciliação por videoconferência. E o artigo 23 diz expressamente que se a parte demandada se recusar a participar da audiência, o juiz proferirá a sentença de imediato. Então, a lei fala só em parte demandada. Claro que partindo, imagino eu, do pressuposto de que os réus dos juizados especiais cíveis serão as empresas. A lei não fala que se o demandante não comparecer ou não participar da audiência, o processo será imediatamente julgado, porque, em regra, os demandantes são pessoas naturais. Em regra, os demandados são pessoas jurídicas, com condição e com capacidade de participar dessa audiência. Mas e no caso do demandado, pessoa natural? Nós temos, em alguns casos, ações nos juizados envolvendo condôminos, envolvendo vizinhos, ações de cobrança decorrente de contrato de locação, então é um locatário que está ali. Então, eu penso que nesses casos também nós, juízes, precisaríamos ver uma certa cautela, essa autorização da lei de proferir sentença de plano e identificar uma situação como essa para não sentenciar, né? Porque, na realidade, o que a lei quer possibilitar que o ato seja praticado, mas não nos dá uma oportunidade de causar alguma lesão ao direito fundamental da parte do processo. Nós temos também uma certa dificuldade, uma certa peculiaridade nos juizados especiais, que é um número enorme de audiências. No meu juizado, por exemplo, nós fazíamos, antes da pandemia, em torno de 500 a 600 audiências por mês. Existem juizados na Baixada aqui do Rio de Janeiro que realizam 1.000, 1.200, 1.300 audiências por mês. Então, é claro que num cenário como esse, fica um pouco difícil a gente conseguir fazer essa mesma quantidade de audiências por videoconferência, até porque os advogados também, eles têm um número maior de audiências para realizar. E é por isso que nós, no juizado, temos também utilizado a técnica do julgamento antecipado, quando não há necessidade de produção de prova em audiência, quando as partes não manifestam nenhuma oposição, nós proferimos a sentença independentemente da realização da audiência para possibilitar que no tempo remanescente, as outras audiências sejam feitas. Uma expressão foi muito utilizada aqui e é absolutamente verdadeira, que é a expressão do novo normal. Quer dizer que eu li isso também, não só aqui no Brasil, mas eu tenho acompanhado também como tem sido feita a retomada das atividades no Judiciário de Nova York. E lá, no início de maio, por exemplo, também, no discurso que a chefe da Justiça lá fez de retomada das atividades, com todas as cautelas, há também a menção expressa ao new normal, né, ao novo normal. Então, no mundo inteiro, o Poder Judiciário está precisando se adaptar. É muito natural que nós tenhamos uma sensação inicial de receio dessa novidade, mas quando a gente começa a atuar, começa a trabalhar, começa a participar das videoconferências, a gente percebe
que não há motivo para todo esse receio. Isso por parte nossa, do judiciário, dos advogados e das partes. Tem muitas vantagens, como já foi bem colocado aqui, pelo desembargador Najib e pela desembargadora Regina. A gente tem economia de tempo, a gente tem economia de recursos, a gente preserva a saúde de todas as pessoas envolvidas, que nesse momento é o mais importante, é o grande motivo dessa expansão das audiências por videoconferência, e eu tenho certeza que é um novo patamar que está sendo criado na atuação do Poder Judiciário. Não vou me alongar mais, embargador, quero agradecer novamente o convite feito, agradecer a desembargador Najib e a desembargadora Regina também pelas exposições, a gente sempre aprende muito, dizer que estou à disposição. Um grande abraço. Eu é que agradeço, doutor Fábio, sua exposição foi clara, objetiva, e ficamos muito felizes com a sua participação e também trazendo essa experiência de alguém que está há 15 anos militando no ramo da justiça que realmente tem de ser pensado de uma forma diferente em relação a toda essa modernidade que nos está vindo com a pandemia, mas que de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter de adaptar-nos a essa modernidade. Eu tenho um comentário aqui de um advogado que se diz do interior, não disse qual é o interior, não é? Interior do Estado do Rio de Janeiro, ele diz que não vê problema algum na realização de julgamentos por videoconferência na justiça criminal, no âmbito criminal, e que, com exceção do júri, né? E que ele até prefere, porque na segunda instância vão julgar realmente os desembargadores e não há efetivamente necessidade desse deslocamento oneroso, cansativo, né? Eu moro em São Gonçalo. Agora estou em São Gonçalo, aqui no meu sítio querido, né? Estou falando, Najib, do celular. Toda a minha utilização aqui é no celular. Então, eu levo para o trabalho em dias normais, em horários normais, 1 hora e meia, pode até chegar mais. Faço uma faculdade no Rio de Janeiro, na Tijuca. Então, agora eu estou tendo aula em casa, com a maior tranquilidade. Quando dá 18h45, eu ligo aqui o meu aparelho, um dia é Zoom, outro dia é Cisco, outro dia é Teams, eu sei lá, porque nós nem sabia que existia isso, de repente eu sei que existem dezenas, né, de aplicativos que fazem isso. Então, eu economizo tempo, eu economizo gasolina do tribunal e economizo o estresse que é efetivo, o custo do deslocamento, o gasto. Então, se isso é bom para o tribunal, também é bom para mim, porque, de vez em quando, eu digo assim, professor, dá licença que eu vou à cantina. Aí eu saio aqui da sala, vou ali na cozinha, na geladeira, pego o iogurte, pego o lanchinho, venho aqui, fecho para ninguém ver, não é? Estou ouvindo tudo, estou indo para lá, mas quando ele falar alguma coisa, eu digo, peraí, professor, já estou atento. Né? Então, que há pontos negativos e que nós teremos de juntar as pontinhas disso tudo, nós teremos, mas que há também vários pontos positivos. Eu, com os meus 64 anos, Najib, estou achando maravilhoso e agradeço a Deus por estar vivendo nesse tempo, por estar vivendo, hein? Neste tempo e vendo todas essas novidades. Eu antes porque nós não tivemos nenhuma pergunta mais, né? Então, eu gostaria de agradecer, antes de dar a palavra a vocês para as considerações finais, a todos que estão conosco, né? Eu vi que o Eduardo Mair, nosso presidente do IMB, está presente, o Dr. Roberto Guimarães, que foi citado, também está conosco. Aliás, daqui a pouco eu vou lhe ligar, doutor Roberto, eu vi sua ligação. Dr. Bruno Rezende, do Ibajude, parceiro também do IMB, está aí conosco. Dr. Rogério de Oliveira Souza, que estará debatendo na sexta-feira com Ives Gandra e com o Dr. Antônio a questão da repartição dos poderes, se é uma verdade, ou se o Poder Judiciário, né, como está funcionando nessa situação, se isso é uma verdade ou é um mito.
né? Também doutor Marcelo Piragibe, que é o nosso sponsor, eu sempre digo isso, é o que banca esse Zoom para o IMB, viu, doutor? Estou sendo econômico, estou gastando aqui o Zoom do Marcelo. Doutor Marcelo Rubioli também está conosco, o doutor Antônio Torres, que está sempre presente, do IMB, nosso presidente do Grupo de Estudos na História do Direito, doutor Rogério Hermílio, e um grupo tão grande que, se eu for ler o nome de todos vocês, vocês ficarão cansados e reclamarão comigo. Mas todos vocês sintam-se muito bem-vindos, abraçados virtualmente, porque não pode ser pessoalmente, e nós já os convidamos para esse evento de amanhã e para o evento de sexta-feira, sempre às 17 horas. E vamos ter um outro, Regina, vamos ter um outro chamado Juízes Aventureiros. Certo, Najib? Magistrados Aventureiros. Opa, eu estou dentro. Um mergulhador, um montanhista e um kitesurfista. Acho que é isso. Beleza. Né? Será um evento mais ameno do que esses nossos eventos que cuidam mais do direito, da nossa lida pessoal. E outros eventos, vamos ter uma sobre ativismo judicial também no dia 9 de julho, com o desembargador Pedro Raguenet, né, falando sobre ativismo, ele que escreveu um livro sobre o tema. Então, o IMB está indo para frente graças a todos vocês que nos prestigiam e a todos vocês que participam e sempre acedem em atender aos nossos convites. Para as nossas razões finais, passo a palavra ao nosso desembargador Najib, depois falará a nossa desembargadora Regina e nosso juiz Fábio Costa Soares. Fábio Soares. Presidente, eu gostei muito do evento, das observações da desembargadora Regina, do doutor Fábio. Mas o fato é o seguinte, nós temos ainda que mergulhar mais profundamente no tema. E o nosso nível de cognição somente vai aumentar com a prática. O fato é o seguinte, que é o novo normal, né? Foi muito bem lembrado isso, esse novo normal não é normal ainda. Nós estamos presos com a ideia do passado e sendo forçados a utilizar um sistema novo. Eu não vou fazer comentários ao que a Regina falou, mas só para lembrar aquela questão, é um absurdo a gente dar 15 minutos no tribunal para o advogado falar, e pode ser uma causa de despejo por falta de pagamento, pode ser uma ação que demorou 10 anos, tem 20 perícias, 40 testemunhas. Então, nós deveríamos fazer, mais ou menos, tem muita gente que defende assim, primeiro, mudar o sistema do advogado. Em vez dele simplesmente expor, ele ser submetido às perguntas. É o sistema dos americanos, né? O sistema lá do common law que dá certo. E também, mesmo nós já usamos em parte, naquela audiência de especificar a prova. Então, quando a gente não conseguir resolver sobre a questão de prova, eu não me lembro qual o artigo, o juiz pode determinar, convocar todo mundo para discutir como é que vai ser essa prova. Olha, eu gostei muito, aprendi muita coisa e espero revê-lo proximamente, se Deus quiser, com o mesmo tema. Muito obrigado. Muito bem. Vamos lá, Regina? Pois não. Então, Sim. Eu também quero agradecer a oportunidade, eu aprendi bastante aqui, já começamos o exercício mental, né? Para tentar melhorar essa questão da sessão presencial remota. Eu gosto desse termo, presencial remota, mas presencial. Nós estamos aqui, estamos presentes. E quero também destacar aqui a presença da doutora Luana Peixoto, que eu estou vendo participando. A doutora Luana é uma advogada portuguesa. Oh, Jesus! Está lá em Portugal participando conosco. Legal. Né?
e também da doutora Kátia Macedo, do doutor Expedito Leal, que são amigos e parceiros e aqueceram ao convite. Eu agradeço muito, né? Sem falar de todos os outros participantes, queridos amigos que também estão conosco até agora. E muito obrigada, estamos sempre às ordens aqui. O nosso instituto ele tem essa característica, uma característica de democrática, de abertura, né? De aprimoramento, principalmente do lado humanístico. Muito obrigada. Doutor Fábio. Presidente, eu gostaria também de agradecer mais uma vez a participação, reiterar o quanto eu aprendi aqui ouvindo o desembargador Najib e desembargadora Regina. Realmente é um sistema, como o desembargador Najib acabou de colocar, que está em construção ainda e permanecerá em construção por um bom tempo. Nós ainda viveremos muitas situações diferentes, aprenderemos com elas, faremos os ajustes necessários, mas como nosso presidente aqui colocou também, é um sistema que tem muitos pontos positivos, apesar de alguns negativos que foram destacados, mas os pontos positivos superam em muito os pontos negativos. É só uma questão mesmo de fazer alguns ajustes para caminhar da melhor forma possível. Mais uma vez agradeço a participação, a presença, né, poder participar, dizer que foi um enorme prazer. Muito obrigado mais uma vez, doutor Fábio, doutora Regina, doutor Najib, a todos vocês que aceitaram o nosso convite. Espero-os amanhã, às 17 horas, na sexta-feira, às 17 horas. Desejo um bom final de noite, uma boa noite a todos, uma semana maravilhosa e que Deus possa abençoá-los. Amém. Um grande abraço. A todos também, igualmente. Amém. Valeu. Tchau.